Olá pessoal, bem-vindos à Central de Concursos e esse é mais um Direito em Debate. Hoje trazemos aqui os professores da Central de Concursos para comentar um pouquinho sobre a prova do Banco Central que você fez no último dia 20, nesse domingo passado, do Banco Central, analista e técnico. E eu converso hoje com o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa, redação oficial e redação discursiva. Ele vai trabalhar com a gente as questões de língua portuguesa. Converso também com o professor Luiz Santos, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E o professor Júlio Hidalgo, também de Direito Constitucional e Direito Administrativo, aqui da Central de Concursos. Tudo bem, pessoal? Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, professor Dorival, professor Luiz Santos, professor Júlio. Eu queria conversar, começando aqui com o pessoal de Direito, como é que foi a nossa prova de Direito Constitucional e Administrativo? As questões estavam misturadas, né? Foi isso? Ou teve uma separação das duas questões? Separada. Antes de mais nada, muito obrigado ao professor Flávio pelo convite, né? Estar aqui com os colegas para comentar a prova. A prova de Direito Constitucional é uma prova mediana, não foi uma prova muito difícil, dentro do esperado, né? Os temas recorrentes dos concursos também. E o que eu tenho a comentar de pronto, sim, é que os nossos alunos com certeza conseguiram fazer uma prova boa, né? No mínimo boa, porque não teve surpresas. No primeiro momento é isso. Agora estava tudo dentro do programa, né? Tudo. Nenhuma novidade. Teve recurso, Júlio? Não, como é que foi? Flávio, não tem nenhum recurso. Como o professor Luiz Santos falou, a prova foi uma prova tranquila, um nível médio. Todas as questões estavam no programa divulgado pelo edital. E eu acredito que os alunos que se empenharam não tiveram nenhuma dificuldade de resolver essas questões. Agora, uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação foi a respeito da proporcionalidade das questões. O Júlio tinha comentado uma coisa que eu queria que você falasse agora para o pessoal que está em casa, é a respeito dessa desproporção. Parece que a examinadora não respeita muito uma distribuição, né? Ela pega 2, 3 assuntos e parece que se concentra neles, acaba se esquecendo dos outros. Foi alguma coisa que a gente estava conversando antes de começar, não foi isso? Foi exatamente isso. Acredito que por conta de serem poucas questões por prova, o que a banca examinadora fez? Ela selecionou 2 ou 3 assuntos para cada prova, de técnico, de analista e de áreas específicas, e perguntou daqueles assuntos. Então, por exemplo, você tem provas que têm questões sobre administração pública e sobre atos, mas não tem questão nenhuma sobre serviços, sobre bens, sobre licitação, sobre outros assuntos da prova. Então, que também são assuntos bem importantes, né? Quer dizer, licitação, essas questões de serviço também serão questões que poderiam ter sido abordadas. Mas isso será que é uma questão cíclica? O que vocês acham? Quer dizer, na próxima prova eles vão abandonar esses assuntos e vão tratar de outros tão importantes quanto ou não? Eu acredito que sim, Flávio. Por quê? Porque você tem poucas questões da matéria, você não tem muitas questões da matéria. Então eu entendo o examinador quando ele... Na verdade tem que fazer uma opção, né? Não dá para falar de tudo também. Exatamente, acho que ele fez alguma opção, quer dizer, ele optou por algumas matérias, por alguns assuntos dentro do edital, até porque era um edital muito extenso, e é óbvio que não tinha como ele perguntar em cada prova sobre todas as questões. Você tinha passado para nós, Júlio, uma estatística de questões aí, você não tem isso? Olha, a prova de técnico. Eu fiz aqui um apanhado rápido. São 4 questões sobre atos administrativos e 5 questões sobre servidor público. Na verdade, 2 temas. Então, a prova teve um eixo central. E o eixo central dela girou em torno desses 2 temas principais. Quer dizer, nada sobre licitação, ou sobre contratos, ou sobre outros assuntos que estavam lá no edital. Girou sobre esses 2 temas centrais, que foi atos e servidores. Ah, entendi. Agora, vendo aqui, tudo bem, Dori? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Agora, eu estou falando com o professor Dorival, que veio representar os professores de língua portuguesa. E como é que foi em português? A mesma coisa, Dorival? Então, na verdade, é o seguinte, questão de língua portuguesa envolveu língua portuguesa e interpretação de texto. É bem previsível. A CESP-NB, conforme eu já havia dito aos alunos, ela é bem previsível no que tange ao aspecto da língua portuguesa e interpretação. Então, o que eles fizeram? 2 textos, normalmente tanto na prova do técnico quanto do analista. Esses 2 textos, questões de interpretação, bem pontuais, com pouco leitura o candidato conseguiria fazer, e questões específicas da área em que o edital abordou. Então, por exemplo, tivemos a área de sintaxe, né, concordância nominal verbal, a regência, acento de crase, pontuação, etc. Mas foi bem tranquila. A prova de analista, por exemplo, teve uma questão que foi abordada, inclusive, em sala de aula, dentre outras
com relação à acentuação, a mesma regra de acentuação, uma palavra e outra, Tá. que não é muito comum na CESP-NB, isso é mais comum em outra banca, mas a CESP foi bem previsível. Então, com relação à interpretação textual. Redação oficial também, que caíram 2, 3 questões ali no finalzinho da prova, tanto de técnico quanto analista, também bem previsível, algo que nós já havíamos dito aqui, conversado aqui na sala de aula. Então, eu creio o seguinte, que o aluno que estudou, que assistiu às aulas e acompanhou o programa direitinho e leu um pouquinho em casa, bem tranquilo mesmo a prova, ele teve condições de acertar 80% a 90%. É uma prova sem surpresas, então. Não tivemos surpresas. Aliás, eu já tinha comentado com os alunos, a CESP-NB é previsível. Mas em termos de conteúdo, eu te pergunto, quer dizer, era realmente aquilo que foi abordado? Ou teve alguma coisa que a gente... Porque às vezes, dentro do programa, em razão do tempo, da nossa carga horária, a gente dá ênfase para mais um assunto que a gente acha mais importante, acaba às vezes... Não é? A gente tem que fazer, os professores têm que fazer opções também, não é? Como examinador, porque você tem um programa, como o Júlio falou, que é extenso, e de repente você tem que selecionar dois, três temas ali para dar uma profundidade. E teve essa surpresa? Teve algum desgosto de falar, pô, concentrei mais aqui, achei que fosse cair mais isso e não caiu? Não. Então, na verdade, acertamos. Tanto em analista quanto em técnico, claro, que o assunto era aquele, mas a questão foi abordada de uma forma evidente, né? Nós não podemos prever o que o examinador vai perguntar exatamente dentro daquela matéria, dentro da disciplina. Tá. Mas dentro, por exemplo, você pega a parte de sintaxe, que tem concordância com a palavra que, pronome relativo, nós discutimos isso em sala, isso teve na prova. A própria parte da redação oficial, que é difícil você abordar a redação oficial, porque tem uma série de assuntos, mas eu não vi surpresas, não encontrei. Eu tenho certeza absoluta que todos nós, professores de língua portuguesa, aqui da Central de Concursos, nós abordamos o edital. Então, o aluno tem isso no material dele, tem no material, responder conseguiria, claro que ele ia ter que raciocinar um pouco, já tem um pouquinho de manha para fazer a prova, estratégia, começar pela prova, pela matéria mais fácil para o aluno, né? Tinha redação também, a redação discursiva, uma redação de tema específico. Agora essa questão que você falou, eu queria te perguntar uma coisa antes de a gente entrar nesse tema da redação que você mencionou, porque a gente tem uma matéria que vai entrar, que eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar, que é a seguinte. Tem uma diferença muito grande de nível da prova de português do técnico para o analista ou não? Não, eu não vi diferença absurda. Aliás, é algo que eu comento sempre com os alunos. Na parte de língua portuguesa, às vezes até a prova de técnico, que é segundo grau, ela até um pouco mais difícil do que a prova de analista. Não sei qual é o motivo disso, talvez pela quantidade de candidatos, não sei. Mas também não posso alegar isso, realmente afirmar isso. Mas é apenas uma... Você já sentiu que em algumas situações o grau de dificuldade é igual, às vezes pode ter-se até um pouquinho superior. Eu vi uma prova de igual nível, de língua portuguesa e interpretação. O analista, a interpretação foi um texto um pouquinho mais complicado, mas que com um pouquinho de leitura o candidato conseguiria fazer. Então, nós aqui na Central de Concurso, tenho certeza absoluta de que abordamos todo o edital, não tivemos surpresa, foi tranquila, a prova foi tranquila. Agora, essa questão que o professor Dorival passou para nós, que é a questão da redação, é um tema interessante para a gente debater, porque a redação, muitas vezes, ela não discute ou ela não avalia simplesmente a capacidade de argumentação e de conhecimento linguístico do aluno, mas também o conhecimento temático. Esse é uma questão problemática, porque ele coloca um assunto específico de direito, que às vezes o aluno não tem condições, como no caso aqui ele falou de um tema específico, que foi gestão, não é? Gestão. E aí, a partir desse assunto, o aluno tinha não só que ter habilidades de conhecimento técnico, mas ele também tem que ter um conhecimento sobre o assunto. Então, isso é uma coisa interessante. Antes de a gente começar a gravação, no outro estúdio, eu conversei com uma aluna, a Lúcia, que prestou esse concurso. É uma aluna que já tem uma trajetória de concursos já há algum tempo, está aqui com a gente, já está lá quase na reta do gol ali. Vamos ver como é que foi a conversa dela, depois a gente volta. Passa o VT. Bom, pessoal, então nós estamos aqui no nosso segundo estúdio. Antes de começar o debate lá com os professores, a gente fez uma entrevista, conversou um pouquinho com a Lúcia, que é uma aluna nossa aqui da Central, que vai falar um pouquinho da experiência dela, vai falar um pouquinho de como foi a prova, como ela sentiu, para a gente ter um outro lado, né? Nós estamos lá no estúdio conversando com os professores e aqui a gente vai ter o lado dos alunos. Tudo bem, Lúcia?
Obrigado por ter vindo, tá, Lúcia? Como é que você veio para a Central de Concursos? Quando você começou a estudar com a gente? Então, foi assim, em 2010 teve um novo concurso do Bacen, eu prestei para técnico e eu comprei todo o material da Central no site. Você comprou as apostilas pelo site? As apostilas pelo site. Eu estudei em casa. Tá. E eu cheguei bem perto da classificação. Ah, é? Então, sozinha. Só com as apostilas em casa apostilas, você conseguiu já ter um resultado? Foi um resultado bom. Então, aí o que eu fiz? Em 2011 eu vim para cá, fiz o curso do técnico, né, que foi baseado todo no último edital da Sesgran Rio. E depois fiz mais um curso agora em 2013. Tá, essa última prova você fez, essa que a gente Essa tá fiz em domingo. E o que você achou da prova? Eu achei assim que ela foi bem mais fácil do que eu imaginava. E a parte de direito, que eu acho que é sempre a que é mais pedida no concurso da CESP, estava muito fácil. Eles fizeram umas questões assim que quem estudou direito constitucional direitinho, seguiu as dicas do professor, conseguiu. Você fez com quem? O direito constitucional eu fiz agora com o André e em 2011 eu tinha feito com o Francisco. A prova de português foi dentro do que o professor falou, especialmente na hora das vírgulas, de questões muito extensas que você pega só o final que é o interessante. Então as dicas que os professores dão aqui... Quem que foi teu professor de português? O Ricardo. O Ricardo. E assim, as dicas que eles dão aqui, se você acompanhar elas e você se dedicar em casa, você corre um grande risco de você conseguir entrar. E aí, Lúcia, dessa vez será que foi ou ainda não? Ah, eu espero, né? Tomara que eu consiga, mas assim, a parte que eu achei mais complicada da CESP foi a prova discursiva deles, que eles colocaram um texto assim que é de gestão de pessoas. Então, assim, você tem que saber muito sobre gestão de pessoas para chegar a fazer uma dissertação boa. Então, você achou que o problema não era nem tanto a redação, mas o conteúdo, porque era um conteúdo específico. De uma área específica. Essa é uma coisa que eu jogo aí para o pessoal do estúdio também, que é interessante, que é um ponto interessante para se discutir, quer dizer, até que ponto a prova de redação ela avalia a capacidade de argumentação, de redação do aluno, ou é mais uma análise de conhecimento sobre um determinado tema específico, não é? Isso é uma questão também para a gente conversar, então, que eu jogo para vocês aí no estúdio, tá? Agora me fala uma coisa, você pretende prestar outros? Como é que estão os seus estudos? Ah, sim. Agora eu vou dar uma descansada, né? Porque foram 2 anos batalhando em cima dessa vaga, né? Eu não esperava que a banca fosse a CESP, mas já que foi, então vou prestar do mesmo jeito. Mas assim, eu já prestei outros concursos, assim, para ir testando, né? Para saber como é que está o seu conhecimento. E com as dicas daqui é que eu não me interessei pelos outros, eu fui prestar mais como um técnico. Isso, eu queria mesmo Mas técnico. Mas você sabe que o que você estudou, grande parte do núcleo dos editais, servem para outros concursos. Com então, certeza. Vale a dica aqui para você ficar atento também, que um concurso, muitas vezes, vale para você prestar, ou um curso que você faça aqui serve para você prestar vários, porque os editais se repetem muito, você percebeu isso, com certeza. Então você está contente, você está sentindo que existe uma curva de crescimento. Você acha que, se não foi dessa vez, está próxima? Está próxima, com certeza. Então tá bom. E eu queria que você mandasse uma mensagem, então, para o pessoal que está prestando concurso. Então, eu acho que assim, você sem se dedicar, você não chega a lugar nenhum. Então você tem que abrir mão das suas saídas, das suas baladas, tem que se dedicar mesmo ao estudo. E é pelo menos umas 4 horas por dia, mesmo que assim, eu trabalho, então eu chegava em casa das 7 até às 11 horas e ficava estudando também. E como eu vim aqui, fiz o curso também à noite. Então, sem dedicação não tem como chegar a lugar nenhum.